Fala galerinha do 8º ano, como é que vocês estão? Esse período aí de isolamento social, espero que todos estejam bem, tá? Eu preparei essa pequena videoaula para explicar um pouquinho para vocês sobre as atividades do trilha de aprendizagem, tá? As duas primeiras atividades, tá bom? Então o assunto central está falando um pouquinho sobre a questão da escravidão no Brasil, tá? A escravidão ela sempre foi algo muito rentável, tanto no Brasil e a atividade em si ela coloca um foco maior na questão da América como um todo, tá bom? Por que a escravidão ela é tão rentável, né? O que é rentável? Gerava muita riqueza, tanto interna quanto externa. O que eu quero dizer com isso? Então, o país que trabalhava com esse tipo de ação, ele gerava uma riqueza dentro de si próprio e uma riqueza fora. Como que funcionaria essa riqueza própria? Tendo status em relação a outros países, tá bom? Um ponto que eles abordam, galera, é a questão de que a escravidão ela não é somente negra, tá? Por que a gente tende a pensar nisso? A gente tende a colocar essa ideia de que a escravidão era somente negra porque nos livros de antigamente eram colocados esse tipo de escravidão só existente. Outro ponto é o quê? Que a escravidão de outros grupos sociais, como por exemplo a dos indígenas, que citam nessas atividades e nesses textos, não foi tão vantajosa, por algumas razões, né? Então o indígena, ele era usado para trabalhar dentro do seu próprio território, isso era algo complicado. Por qual razão? Os indígenas conheciam muito bem a terra no qual eles estavam lá. Que terra é essa que a gente fala? A gente está falando aqui principalmente no contexto da atividade, a gente está falando aqui do Brasil. Então não era tão vantajoso para eles fazer essa ação, né, escravizar esses indígenas, por qual motivo? Essa escravização ocorreria risco de fugas, então eu teria um prejuízo ainda maior, tá? Outro ponto usado, né, quem foi o cara que começou com essa ideia de escravizar os indígenas, né, os nativos da terra? Foi o Cristóvão Colombo, que eles colocam aí no texto de vocês, tá? Bem, o que acontece dentro disso? Chega-se um determinado tempo, ocorre-se um conflito de ideias, principalmente na Inglaterra, no qual a escravidão ela tende a ser colocada como algo proibido. O tráfico de escravos é proibido. Foi uma estratégia política, tá? Não vamos pensar porque os caras foram bonzinhos, foram gente boa. Não, é uma estratégia política que eles usaram. E dentro dessa estratégia eles queriam que os seus parceiros comerciais também acabassem não lucrando com o tráfico de escravos. Queriam proibir isso também. Um dos últimos países a aceitar essas ações, como retratado aí no texto, foi o nosso Brasil. Tá? O Brasil ele vai fazer o quê? Então ele tenta como uma última cartada para tentar ainda manter esse vínculo dos escravos, do tráfico de escravos. Ele tenta ainda fazer o quê? Criar a Lei Eusébio de Queiroz, no qual essa lei ela consistia no final, né, colocado como crime o tráfico de escravos. Tá, galera? O Brasil foi um dos últimos países a acabar com o tráfico de escravos. Professor, por que isso? Por qual razão? Ele foi considerado um dos últimos países e ele fez de tudo para se tornar o último país a assinar e aceitar essa lógica, porque você tinha uma sociedade inteira baseada na questão do trabalho escravo. Seja o indígena, que no começo não deu muito certo, no Brasil não foi muito utilizado, até mesmo pela questão que eles colocavam que o indígena era preguiçoso e assim por diante, e a escravidão africana, tá? Que foi aos pouquinhos, né? A gente vai ver aí no decorrer das atividades que foram algumas ações que foram fazendo com que o tráfico de escravos no Brasil fosse acabando. Mas o Brasil ele vai fazer de tudo, tá? Para arrastar essa situação, para fazer com que essas leis aí, o tal do jeitinho brasileiro, eu vou criando lei em cima de lei, para fazer com que essa questão se prorrogue, tá? Então a atividade ela vai parar aí na questão da Lei Eusébio de Queiroz, que coloca como crime o tráfico de escravos. Lembrando que, tá? Isso era tão comum que você tinha escravos, tá? Então escravos alforriados que poderiam ter outros escravos. Isso era algo comum no Brasil. Professor, o que a Lei Eusébio de Queiroz trouxe de tão diferente? Trouxe diferente o quê? Eles tiveram que pensar numa nova forma de economia. E essa nova forma de economia a gente vai trabalhar nas próximas aulas aí. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado desse resuminho para facilitar. Forte abraço para vocês e bons estudos.